O Sidney eu sei que trabalhou com isso, eu também trabalhei com isso, na época que não tinha urna eletrônica. Eu lembro na eleição de 86, que ia mudar as coisas, convocar a Assembleia Constituinte, e depois se viabilizou a eleição de 89 para presidente. E o Marcos, que é aqui desse canal, a gente estava participando como fiscais de apuração no AMB. O esquema que funcionava a apuração, para quem não tem ideia, é o seguinte: nos colégios eleitorais, do mesmo jeito que hoje tem as urnas eletrônicas, se juntavam as urnas com os votos físicos lá dentro. Aquilo ia para uma sala, tinha um policial, a polícia ajudava, aquilo que a deputada falou muito bem hoje, questionando o ministro da Defesa, dizendo: o Exército, as Forças Armadas têm que ajudar na infraestrutura da eleição. Discutir urna, tudo isso não é papel constitucional das Forças Armadas. Não cabe às Forças Armadas brasileiras ficar debatendo urnas eletrônicas. Tem instituições para isso. O TSE cuida do processo eleitoral. O Parlamento cuida da legislação eleitoral. As Forças Armadas, a Polícia Federal e outras instituições dão suporte ao TSE no momento em que forem chamados, como sempre ajudaram. É fundamental, não sai eleições, por exemplo, no meu estado, e acho que muitos do Brasil, não sai eleição sem que as Forças Armadas estejam ali ajudando, fazer com que o processo eleitoral aconteça. E os militares estavam lá, ajudavam, então eu lembro que eu fiquei lá de castigo, lá numa escola, esperando as urnas, esperando vir a Kombi do Tribunal Eleitoral catar, depois seguir com o carro até o AMB, mas eu era um fiscal. Quando eu fui entrar no AMB, não podia entrar, eu falei: não, eu sou fiscal, eu vou atrás dessa Kombi, não importa onde ela esteja. Não, mas não pode, você me deixa entrar, e o policial me deixou entrar. E montam-se grandes, assim, como quadrados, no meio fica o pessoal totalizando as urnas com planilhas físicas, e nas bordas, imagina um quadrado cercado assim, nas bordas os caras vão abrindo a urna e vão falando: voto nulo, voto para o candidato A, voto para o candidato B, e alguém vai anotando, e nós fiscais ficamos olhando. O problema é quando eles passam esse mapa eleitoral para o cara do meio, que a gente não tem acesso. Então o cara lá, se o candidato A teve 10 votos, ele põe 10 votos. Se o candidato B, que é o dele, teve 2 votos, mas houve naquela urna 30 votos em branco, ele põe 20 votos para o candidato dele e abate dos votos em branco, e você não consegue acompanhar. Eu lembro que a gente chegou a chamar a justiça, a polícia, e ter apreensão de junta apuradora dos caras irem em fila para o Camburão, porque eles falsificavam isso. Mas isso era às 2, 3 da madrugada, quando a militância, os fiscais não estão presentes. Então, a urna física, ela é muito suscetível a fraudes em todos os momentos. O Sidney depois pode contar também, no momento do voto, também como o voto físico, ele é suscetível a fraude. Eu contei só a ponta final. Em 2014, a questão do mal perdedor, que foi o Aécio Neves. Eu soltei um vídeo sobre isso, quando ele diz: perdemos, mas as urnas foram roubadas. E eles entram com uma representação contra o Tribunal Eleitoral, dizendo que as urnas foram roubadas. Eles entram com essa representação dia 4 de novembro, e dia 5 o Aécio faz um discurso no Senado falando: não, eu sou um bom perdedor, eu reconheço a derrota, eu quero parabenizar os que ganharam, mas eles são corruptos, eles são ladrões, e a gente vai para cima e vai acabar com isso. E, em paralelo, seu partido fazendo muita pressão contra a falsificação de urna. O ponto central, que é isso que eu conversei bastante com o Sidney no pouco tempo que a gente teve para preparar a live, é que isso desestabiliza o processo. Então, necessariamente, não representa a ruptura institucional no dia da eleição, que é o que a gente está com medo. Mas isso vai dar, pensando em videogame, essas coisas, poderzinhos, força, energia, para angariar forças, mas mais para frente você poder fazer a ruptura institucional, que ocorreu no caso da Dilma. A suspeição das urnas está desde 2014. A auditoria do Tribunal Eleitoral diz que não há nenhum problema, mas a auditoria do próprio PSDB, que eles fizeram para eles mesmos, aponta que o sistema não presta. Isso foi publicado em 2015, está lá de espera. Agora, soma-se a isso
uma possível vitória do Lula e uma possível situação de instabilidade social muito grande depois de 6 meses, 1 ano. Por quê? Tem uma dívida fiscal que está sendo plantada agora, uma bomba relógio para daqui para frente, tem insatisfação com o preço de insumo, tem crise econômica, tem fome, tudo isso, o Lula, quando tomar posse, esperamos que sim, ele não resolve esses problemas. No primeiro momento é tudo maravilhoso, né? Mas daqui 1 ano, daqui a 2 anos, como foi no caso da Dilma, cadê esse apoio? O meu temor é que essa urna e essa discussão da urna junte-se como um argumento a mais para dizer, tá vendo? Apesar de tudo isso, a urna já não servia. E o governo tem investido muito em querer discutir a urna. E o motivo da gente vir com a Mafalda aqui foi justamente isso. É uma criança, a criança não quer tomar sopa. O que a mãe da criança fala? Você vai tomar sopa e pronto. E eu não vou discutir sopa com você. Que foi o que a deputada do Acre fez hoje. Eu não vou discutir urna, processo eleitoral com o Ministério da Defesa. Se o Ministério da Defesa quiser, eu discuto processo legislativo porque eu sou deputada. Quer discutir processo eleitoral, eu vou discutir com o TRE, não com o Ministério da Defesa. Urnas eletrônicas existem no Brasil há 25 anos, gente. Nunca se comprovou absolutamente nada que pudesse mudar o resultado eleitoral. Por que esse debate agora? O ministro da Defesa disse, olha, sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso for, eu fico o tempo que for necessário. Não, ministro, eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da Defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na Constituição. Dando continuidade a essa linha de raciocínio, veja que eu mencionei para vocês aí o projeto Pontes, construindo ponte para aplicação na lei no Brasil. Um nome feio, inclusive, né? Em 2016, o Temer apresenta o projeto Ponte para o Futuro. Bom, só coincidência? Aí nós tivemos todo aquele processo de instabilidade e tivemos esse cidadão que hoje é o inquilino do Planalto. Lembrem-se que no processo eleitoral ele se recusou a participar de debates e depois houve aquela facada lá, que aquilo lá ainda precisa ser muito bem estudado. Agora, efetivamente, em todo esse processo, a primeira coisa que eu acho que é importante observar é que houve um momento de gestação daquele ovo da serpente. E aqui, ao falar em ovo da serpente, eu estou a estabelecer uma relação com o processo de emergência do fascismo na Alemanha, portanto, do nazismo, e da chegada de Hitler ao poder em 1933. E aqui não nos esqueçamos que ele chega ao poder por intermédio de um processo eleitoral, numa situação muito específica, em que nenhuma das forças conseguia a maioria sozinha e, efetivamente, Hitler havia conseguido, e o seu partido, inclusive, um pouco menos de votos que no processo eleitoral anterior. No entanto, ele fez uma radicalização nas ruas e forçou a indicação dele como chanceler, e aí nós tivemos efetivamente o processo de institucionalização de um regime extremamente autoritário que foi construído, inclusive, a partir de um processo eleitoral legítimo. Então, quando nós pensamos a questão de golpe, nós temos que pensar que muitas vezes ele ocorre de uma forma lenta
e gradual. E eu penso que qualquer pessoa que defenda hoje que o sistema eleitoral brasileiro é vulnerável à fraude, após todas as investigações efetuadas, sem que hackers, sem que ninguém conseguisse violar o sistema, nós temos aí duas hipóteses. Ou está a agir de má fé, quem está a afirmar isso, ou desconhece completamente esse processo. E se está a agir de má fé, está a agir de má fé para quê? Para desgastar o processo e poder questionar a legitimidade do candidato eleito. E esse é um grande imbróglio. O André falou do processo eleitoral anterior, antes da urna eletrônica, como ele era e tal, e eu queria fazer uma relação, porque muita gente da direita, alavancada pelo inquilino do Planalto, insistia que queria voto impresso e auditável. Esse voto impresso teria duas formas. Uma é a impressão do voto mesmo, depois eu já vou falar, e outro seria gerar uma impressão do boletim daquela urna. Veja, o resultado ele é todo transmitido eletronicamente, de modo seguro, sem conexão com rede. Portanto, não há risco aí. Eu não sou especialista no assunto, mas é o que os especialistas insistem. Agora, só para complementar, Sidney, e não há nenhuma sala secreta onde se fique totalizando isso. É transmitido, é totalizado e tudo isso é completamente transparente. Só para deixar bem claro para as pessoas que não conhecem. E sob fiscalização de todos os partidos, instituições, etc. e tal. Muito bem. E aí tem o outro, que muita gente ingênua defende, que é o voto. É assim, eu fui lá, votei, e aí vai gerar uma impressão daquele meu voto. Ora, isso daí é uma violação do sigilo do voto, e isso daí seria uma recriação tecnológica de um tipo de voto que houve no passado, que era chamado de voto peixinho. Voto peixinho por quê? Porque estaria preso no anzol. O coronel que dominava a região, ele mandava o capanga dele ser o primeiro a votar. O cara ia lá, fingia que colocava o voto na urna e voltava lá para o coronel com aquele voto em branco, que, é claro, era preenchido o voto no nome do candidato do coronel. Dali em diante, o que acontecia? Aquele coronel chamava todos os que ele comandava, tinha que todo mundo ir lá e passar. O que a pessoa tinha que fazer? Tinha que levar o voto preenchido, pôr na urna e trazer o voto em branco para ele. Então, você tinha aqueles que faziam isso por temor, porque ele mandava, e para os outros ele fazia o quê? Ele comprava. Ele dava tanto para a pessoa que trouxesse o voto, a cédula em branco para ele. E com um único voto de diferença, a urna não era anulada e ele alterava todo o resultado daquela urna. Ora, se nós tivéssemos um voto impresso hoje, os eleitores estariam à mercê em muitos lugares. Pensem nas comunidades onde nós temos aí um monte de conflitos. Você teria lá o policial, o miliciano, o pastor, o não sei quem mais, todo mundo pressionando pelos seus candidatos. E alguns desses, pense lá no miliciano, no cara do tráfico, chegaria para a pessoa e diria, quero ver o seu voto. Então, isso exporia as pessoas ao risco de vida, inclusive. Essa é uma visão ingênua que algumas pessoas têm de que poderia ser efetuado. E a outra questão do boletim impresso da urna, esse boletim é transmitido de uma maneira segura,
Portanto, gerar um boletim impresso ali não vai acrescentar nada à segurança, é apenas uma estratégia, pedir isso, de desacreditar o processo eleitoral. O que vocês acham disso? Pensem nisso. A gente não quer, gente, entrar na tecnicidade da urna, porque a gente entende que isso é um desvio de foco. Mas alguma coisa é importante. A Sabrina colocou um dado técnico muito importante, as urnas são zeradas e você tem a comprovação de que aquilo não foi adulterado, e ao final da votação a urna emite um mapa que fica impresso e fica lá disponível. Mas esse mapa é o geralzão da urna, ele não te dá voto a voto. E você não consegue identificar que é o princípio básico do processo democrático, se quiserem chamar democrático, burguês, eleitoral que a gente vive, mas que é garantir o anonimato do seu voto, para que ninguém saiba em quem você votou, em quem você não votou, para não ter esse tipo de pressão que o Sidney colocou. Ou até questões que a gente via, né, antes também, esse voto peixinho, também tem uma coisa que é chamada voto de cabresto, porque é a mesma figura de linguagem, o cara está amarrado aqui. A metáfora é diferente, mas o significado é o mesmo. Também tinha aquela coisa assim, olha, eu sou um cara influente numa certa comunidade, eu te pago uma dentadura para eu ser eleito, só que eu te dou meia dentadura agora e o restante quando eu tiver sido eleito. Também é uma estratégia, né? É muito comum dar um pé do par de sapato, né? Um pé do par de sapato e por aí vai. Então, o ponto central é que a auditoria, a auditabilidade existe, o controle existe. Os mapas impressos, eles são feitos até como garantia, porque acabando a eleição, a sessão, ela emite aquilo e fica impresso lá. Isso significa que aquela urna que não tem conexão com a internet, que nem o Sidney bem relatou, até ela chegar, os dados dela, à totalização no Supremo Tribunal Eleitoral, ela não vai poder ter modificação, porque aquele mapa impresso, ele dá o quadro geral da urna. Além de não ter um mecanismo, uma ferramenta tecnológica para fazer isso, se mostrou que é impossível, mesmo que tivesse, vai dar uma diferença naquele registro. Então essa também é uma garantia. Só para deixar isso bem claro, e o grande problema que acho que a gente teria que nos ocupar agora é, ponto 1, acabar com essa discussão. Que nem a mãe da Mafalda fala para ela com relação à sopa. Come a sopa, pronto, e acabou. Mafalda, sopa ajuda a crescer. Mafalda, sopa não muda o resultado da urna eletrônica. Mafalda, sopa não é auditável. E vamos nos preocupar não só em conseguir mudar o quadro que a gente tem aí, mas em conseguir manter, por 4 anos pelo menos, essa mudança que a gente fizer. Perfeito, André. Eu acho que é isso mesmo. O que eu acho que seria importante a gente discutir aqui é essa crise institucional que nós vivemos no país, darmos valor à democracia.